Bem, vamos lá, pessoal. Primeiramente aí, gostaria de agradecer aí todos aqui presentes para o nosso call mensal. Eu sou o Guilherme Zaqueu, analista aqui de relações com investidores. Estou aqui junto com nosso Head de Research, o Pedro Lapenta, e o nosso analista de Research, Lucas Santana. Aí passo a bola aí para o Lucas Santana para trazer um pouco dos updates de mercado, como está esse mercado cripto aí. Então é com você, Lucas. E lembrando, pessoal, que podem deixar suas perguntas aqui no chat, no Q&A, que a gente vai responder aí ao final aqui de toda a apresentação, tá? Obrigado, Guilherme. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar mais um mês aqui fazendo essa atualização de mercado com vocês e também para cobrir um pouco das coisas que a gente tem visto para o mercado. A gente sabe que é um momento, não só para cripto, mas pelo menos aí no curto prazo, tem sido um momento um pouco mais desafiador, né, para os ativos de risco. E a gente vai passar sobre isso hoje, mas eu acho que é importante também tangibilizar em que momento do ciclo que a gente está e coisas, fatores positivos que a gente tem enxergado para o mercado, que eu espero poder cobrir aqui junto com o nosso head de research, Pedro Lapenta. Para o mês de 2000, aqui em 2025, né, para o mês de fevereiro, a gente viu cripto sofrendo uma correção significativa. A gente viu não só ali o Bitcoin com uma correção de cerca de 17% no mês de fevereiro, e o NCI, que para a gente aqui, né, seguido aí pelo nosso Hash 11, é o benchmark para a classe de ativos, corrigindo ali 21,6 no mês. Depois, obviamente, ali de um ano de 2024 também muito positivo, assim como foi 23. E janeiro, mais ou menos ali no 0 a 0, o Bitcoin tinha subido um pouquinho em janeiro, mas aí em fevereiro devolveu um pouco. Mas é importante contextualizar que a gente vem de um mês de fevereiro muito de aversão a risco, né, em 2025, porque você pode ver que o único ativo aí acabou sendo mais defensivo durante esse mês foi o ouro. E quando a gente olha em todas as classes de ativo que a gente normalmente acompanha aqui, que são equities, metais e cripto, e a gente olha na figura para o ano como um todo, a gente vê, né, o ouro sendo aí o melhor ativo até o fechamento ali da semana passada. A cripto aqui a gente inclui os dados do fim de semana, porque o mercado é sempre 24/7. Mas quando a gente olha também equities, S&P 500, Nasdaq 100, também sofrendo correções não desprezíveis no ano. E cripto ali, Bitcoin aproximadamente com 11,5%, 12% de correção no ano, o que mostra aí que fevereiro, essa segunda metade de fevereiro, mais o começo de março, tem sido aí um período bem desafiador para os ativos de risco, onde você vê, de fato, eles ali passando a performar mais negativo e até ficando no negativo na janela desde o início do ano, né? Quando a gente olha para os nossos índices aqui, seguidos pelos nossos ETFs, seja monoativo, seja os temáticos, a gente viu um mês de fevereiro ainda mais de uma correção ainda mais intensa para os ativos aí de menor capitalização de mercado, principalmente quando a gente olha para o Bitcoin, que já é um ativo mais maduro dentro da classe de ativos, e a gente viu ali não só o Ether tendo uma correção mais relevante, mas também os nossos produtos que seguem os índices temáticos, né, de plataformas de contratos inteligentes, finanças descentralizadas e cultura digital também sofrendo uma correção bastante relevante e acumulando, né, justamente por essa correção bastante acentuada em fevereiro, uma performance dentro do ano de 2025 que acaba sendo muito, muito negativa até aqui. E a gente, mais uma vez, vê, né, que em 2023 e 2024 a gente viu o Bitcoin e o NCI, né, representados ali, essa representação do NCI com uma ponderação por market cap, de fato, conseguindo, num momento muito bom para o mercado, entregar uma performance muito relevante, também segurar um pouco o risco dos ativos de maior, que acabam sendo mais impactados, que são justamente os ativos mais incipientes, com menor capitalização de mercado dentro da classe de ativos. Essa figura toda de fevereiro, ela acontece nesse contexto que eu já meio que citei aqui, mas eu acho que vale a pena voltar num slide que a gente trouxe no começo desse ano, né? Acho que em 2023 a gente viu uma performance super positiva para o Bitcoin, para o NCI, né, que é seguido aí pelo Hash 11. Em 2024, a gente viu mais uma vez uma performance super positiva, os 2 anos desse ciclo, né, de alta, 23 e 24, com performances de 3 dígitos. E a gente trouxe essa tabelinha em janeiro, no primeiro comensal desse ano, justamente para
né, se a história continuasse rimando, a gente, apesar de ter visto uma performance super positiva, e eu acho que ter fundamentos para que 2025 também pudesse ou possa ser um ano super positivo para os criptoativos, que o bull market de cripto ele não acontece sem solavancos, né? A gente tem, historicamente, mesmo em anos com uma performance super positiva, drawdowns ali de mais de 10% em algumas ocasiões. Então, em 2023 e 2024, a gente teve, respectivamente, 5 e 9 drawdowns de mais de 10%, dentro de anos em que a gente teve performances de 3 dígitos, né, em dólar. Além disso, nos 2 anos, a gente teve, respectivamente, 23 e 24, uma e três correções de mais de 20%. Isso aqui a gente pega numa janela sempre, né, de fechamentos, né, de dados diários de preço, e apesar de toda essa volatilidade dentro de 23 e 24, a gente não viu uma volatilidade superior anualizada ali do que 60%, nem uma correção superior a 30%. E quando a gente mostrou essa tabela em janeiro desse ano, a gente tinha pouquíssimos dias de 2025, então a gente não podia, vamos dizer assim, colocar com uma maior riqueza o ano de 2025 até ali, mas a essa altura do campeonato, com já 2 meses, com os dados até o fechamento de ontem, a gente vê que esse ano a gente já teve duas ocorrências de 10% e agora uma de mais de 20%, né? E possivelmente, não sei como que o dia marca hoje, mas a gente poderia ter talvez a primeira correção de 30%, maior do que 30% ou de 30%, entre ali fechamentos diários de cotação, dentro de um ano que, em teoria, se a história continua rimando, né, 25 seria possivelmente um ano parecido com 21 ou 17, mas que não são coisas sem precedentes, ou seja, esse tipo de correção, na verdade, para um ativo que mesmo já se tornando mais maduro, ainda tem uma volatilidade mais elevada, não é sem precedentes, e a gente já em janeiro falou que possivelmente 2025 poderia ter esse tipo de correção, assim como 23 e 24 tiveram, e assim como anos pós-halving, né, anos pós-eleição, como foram 2017 e 2021, também tiveram. Aqui eu acho que justamente para esse momento a gente olhar como essas correções podem acontecer e talvez a gente possa terminar essa janela do ano completo, na verdade, com uma coisa muito parecida com o que a gente viu 23 e 24. Obviamente, esse desempenho passado não é nenhuma garantia de que isso possa acontecer, mas dentro desse universo dos criptativos, esse aspecto, né, de volatilidade, de correções, ele é muito comum. E apesar disso, a gente continua vendo uma assimetria, a gente viu essa assimetria nos últimos 15 anos, muito relevante para um ativo como o Bitcoin e para os criptoativos em geral. E eu acho que para tangibilizar não só que isso pode acontecer dentro de cripto, mas isso pode acontecer num contexto macro desafiador para os ativos de risco como um todo, né? Eu trago essa tabela aqui e eu passo a bola para o Pedro Lapenta, que eu acho que aqui ele consegue não só olhar para a classe que eu já tenho falado aqui de cripto, mas dar essa visão um pouco mais global de como que correções em janelas de tempo, talvez de mais curto prazo, podem acontecer não só com cripto. Passo a bola para você, Pedro. Obrigado, Lucas. E obrigado a todos aí. Bastante gente de novo no nosso call. Acho que a gente está conseguindo aqui trazer consistentemente aí para vocês nossa melhor visão do que a gente acha que está acontecendo, e acho que essa presença toda de todos vocês aí nesses calls todos muito gratificante. Aqui é o seguinte, a gente gosta de olhar de tempos em tempos, né, até no aprendizado aqui de como olhar uma classe de ativo nova. A gente escolhe janelas específicas para ver o que está acontecendo com os demais ativos, para, né, tentar expurgar o que é risco cripto, o que não é, o que é risco macro. E tem algumas coisas que estão chamando a atenção, né? Então, assim, nós vamos falar daqui a pouco, né, da agenda super robusta que está vindo dos Estados Unidos. A gente já vem falando disso faz tempo, né? Acho que nos últimos 2, 3 calls a gente vem batendo nessa tecla, né, desde que o Trump foi eleito. E algumas coisas começaram já a serem anunciadas, né? Não de fato ainda grandes acontecimentos, mas pelo menos o norte, né, que o governo americano tem dado para a indústria. Nós vamos detalhar, o Lucas vai detalhar bastante daqui a pouco. Mas a gente tem algumas janelas aqui e que eu gostaria de destacar, né, e alguns desempenhos relativos de que assim não assim poderia ser será que é só uma situação em cripto, um ajuste só em cripto, né? E eu acho que não é.
né? Então você tem algumas janelas aqui. A gente trouxe aqui, obviamente, 2024, que é a primeira coluna do lado esquerdo, né? Porque para mostrar da onde a gente está vindo, né? Então, um ano muito forte. Então, tem uma questão de base aqui, que óbvio, que faz efeito, né? Depois, a segunda coluna é o desempenho até. Isso aqui é até o fechamento, até dia 7 de março, tá? Um pouco diferente dos números. Isso aqui é sexta-feira, um pouco diferente dos números que o Lucas mostrou, que é o fechamento de fevereiro. Mas a gente tem aí no desempenho no year to date, né, do ano, né, nesse ano aqui. Então, o Bitcoin, assim, num desempenho ok, -8, eu acho que é um, um desempenho super ok dentro do contexto geral, mas você vê, né, por exemplo, alguns ativos, por exemplo, a Nasdaq sofrendo razoavelmente, Magnificent Seven, que é um ativo, né, um grupo de ativos aí que o mundo inteiro investe agora, está caindo 8, aí quando você propriamente dito olha na composição do Magnificent Seven, você tem já quedas ali com cara de cripto, né? Então, o que eu quero dizer aqui que é o seguinte, tem mais coisa acontecendo além de acontecimentos na indústria de cripto, que ela natureza mais volátil e tal, né? Faz sentido dentro do momento de desenvolvimento da tecnologia e de adoção da tecnologia, mas tem muita coisa macro, né? E um outro destaque é assim, você vê que teve um grande ajuste, né? E é um pouco da dificuldade de ler, não é dificuldade de ler, né? É o ponto de como navegar o mercado com Trump, né? A gente está indo para a gente está no segundo governo do Trump, a gente já tem alguma experiência, a gente, todos nós, que eu estou querendo dizer, né? Em navegar o Trump, e o Trump é de fato um governo de muito barulho, né? E principalmente esses 100 primeiros dias, né? Que ele veio para mexer em muita coisa ao mesmo tempo, né? By design isso, né? E isso eu acho que trouxe um nível de incerteza natural para todos os agentes de mercado, né, porque você não consegue entender o que é definitivo, o que é negociação do Trump, né, e qual é de fato o impacto primário, principalmente o impacto secundário de todas essas medidas, né? Então, e nem tudo ainda foi divulgado. Então tem vai e vem, tem questão de tarifa, né? O protecionismo excessivo nos Estados Unidos, mas tem também uma revisão completa de todos os custos dos Estados Unidos, eventualmente demissões em massa que podem vir da massa, né, da máquina grande americana, e como é que tudo isso, como é que os mercados leem tudo isso, né? Então o que a gente está vendo é então, uma redução, na minha opinião, aqui, de risco geral, né? Não é só em cripto, obviamente que cripto sente mais que as demais classes de ativos, como deveria, corretamente, né? Da mesma maneira que a gente acha que quando sobe tem que subir mais, que é o que vem acontecendo, e dentro mesmo, propriamente dito, de cripto, a gente tem visto dentro da curva de risco, dentro de cripto, Bitcoin sendo menos arriscado e todo o resto vindo na sequência, também tendo um desempenho do Bitcoin, né, o desempenho superior do Bitcoin, e as demais sofrendo mais. Né? Mas eu acho que assim, se essas ocorrências tivessem acontecendo somente em cripto, né? E você olha essas janelas, por exemplo, desde o FONC, né? O Copom, né? Do Comitê de Política Monetária do Fed em dezembro, né? Você vê que ele trouxe bastante efeito para vários ativos de risco, né? No inteiro, cripto também. De janeiro para cá também, estou falando de dezembro, né? Que eles falam que né, trazem a mensagem que não vai ter corte, que vai ter que segurar né, o higher for longer, lá que chama, né? Em janeiro, reafirmando essa instância, aí você vê que os mercados estão ajustando de fato a essa perspectiva de taxa de juros mais apertada por talvez um pouco mais de tempo. Tudo isso, né, dificulta um pouco a leitura de todos. Eu acho que, essa questão toda aqui de risk-off geral, né, que está tendo, mas não necessariamente, isso provavelmente, né, pode ser que traga um PIB um pouquinho mais fraco nos Estados Unidos, né, por conta dessa questão do protecionista, por conta desses ajustes de despesas que estão acontecendo lá, e eventualmente a gente pode ver, talvez agora, finalmente, um início de afrouxamento monetário, né, uma vez que os números têm que vir ainda, né, tudo isso eu estou antecipando, mas o principal ponto é esse aqui, né, então está tendo um ajuste majoritariamente macro, que trouxe risk-off, cripto não foi diferente, Bitcoin está sofrendo menos, as demais altcoins estão sofrendo mais, como era de ser esperado, obviamente que dói, né? A gente, são quedas de 30%, pô, uma queda razoável, né? Mas você tem Tesla aí, né? Uma queridinha do mercado caindo 40%, você tem Microsoft no ano caindo, pô, bastante, então você tem a Alphabet caindo, são empresas que todo mundo aqui investe e que faz parte do conhecimento aí de vocês e acompanhamento de vocês.
Enfim, eu só queria trazer essa janela aqui para vocês entenderem que e a gente acredita nisso, que assim, tem um fator macro muito, muito, muito relevante. Só que nós vamos detalhar aqui agora, quando essa é a grande dicotomia, a grande situação de cripto agora, e a gente está chamando isso de um momento único de precificação, assim, meio parecido até com o Brasil, por exemplo, né? E a gente estava até debatendo por que seria comparado com o Brasil, porque Brasil você tem uma janela aí de próximos 18 meses que vai envolver uma eleição, né? Quanto pior for a situação de curto prazo, maior a probabilidade de ter uma troca política econômica no ano que vem. Quanto mais o tempo passa, mais você chega perto desse evento, e aí você está num ponto de que talvez já não faça mais sentido vender Brasil. Faz sentido, talvez, na verdade, começar a olhar para você, já apontando para 2026, as eleições, que provavelmente, né, se continuar do jeito que está, vai ter troca de política econômica no Brasil, né? E aí a gente já viu isso em ciclos passados, quando você compra nesses momentos, o seu risk reward é muito interessante. E é mais ou menos isso que é o paralelo que a gente quer fazer aqui em cripto, que coincidentemente que tem a ver é parecido com a situação do Brasil, porque você está tendo toda uma revolução regulatória nos Estados Unidos, que a gente vai entrar em detalhe com vocês agora, aí para vocês entenderem. Então, tipo, o longo prazo está melhorando absurdamente e o curto prazo está tomando uma porrada por causa de ajuste macro, né? Então, é um risk-reward muito interessante. E, de novo, é mais do mesmo, né? E a gente mostra aqui onde a gente está no ciclo, né, Lucas? Se você quiser, pode até falar aí, Lucas, é, que a gente Posso conversou mais assumir cedo, né? rapidinho. A gente tem acompanhado esses gráficos com vocês há algum tempo já, que é justamente entender. Pedro, acho que contextualizou super bem que a gente está num contexto macro desafiador para todas as classes de risco. E, por outro lado, a gente tem um momento no ciclo que ainda tem os catalisadores que a gente já vem apresentando para vocês. E eu acho que o catalisador fundamental que a gente tem já identificado há alguns meses e trouxe à época aqui foi justamente esse catalisador da nova administração americana e da regulação e da política, de fato, nos Estados Unidos, trazer um outlook muito mais positivo para os criptoativos. Né? Dentro desse nosso acompanhamento do ciclo do halving, que é um desses fatores de cripto tão importante, né, que aconteceu no ano passado, há quase um ano já, a gente está mais ou menos ali onde a gente estava nos últimos meses, e o halving é aquele evento importante em que a gente, né, é como se fosse a Copa do Mundo do mercado de criptoativos, que acontece a cada 4 anos e nos lembra desse ativo, o Bitcoin, né, o único ativo na história que tem uma política monetária 100% previsível, imutável, né, um supply máximo, e a cada 4 anos nós somos lembrados, né, todos os participantes do mercado e novos participantes do mercado que entram talvez durante essa época, de que esse ativo existe e que ele está aí, né, hoje em dia já passou há pouco tempo dos 2 trilhões de dólares, agora está um pouquinho abaixo, mas é esse ativo único que foi criado pela humanidade, tem 16 anos de idade, e está cada vez mais maduro, cada vez mais sendo observado como um ativo importante, um ativo que deve compor portfólios, e hoje, inclusive, vou cobrir aqui daqui a pouquinho, né, possivelmente fazer parte de reservas nacionais. Então, assim, eu acho que esse é o momento. A gente continua dentro desse ciclo do halving caminhando mais ou menos onde a gente deveria, com diminishing returns, que é algo talvez nessa ideia de você, cada vez, quanto maior o ativo é, mais difícil é ele se mover 10 vezes de performance, 100 vezes de performance, né? Isso é natural. A gente está comparando aqui 4 ciclos, né? Mais de 12, 13, 14 anos de história do Bitcoin, então é natural que a gente em algum momento tenha retornos decrescentes, mas ainda assim com uma performance super relevante dentro dessa janela que a gente acompanha de 500 dias antes até 500 dias depois desse evento catalisador. E o outro evento catalisador que a gente identificou e falou com vocês são as eleições, né? O Bitcoin ainda está até o fechamento de ontem, vamos ver como que o dia hoje vai finalizar, mas a gente ainda está dentro desse ciclo das eleições das últimas 4, né, eleições, incluindo 2024, a gente está com esse movimento relevante, nesse momento abaixo dos outros ciclos, mas historicamente esse ciclo de eleição sempre foi positivo para o Bitcoin, para a performance dos próximos 360 dias, né, que sucedem a data da eleição e da decisão
em si, do novo presidente, né, nos Estados Unidos. E essa eleição em particular, que é o que o Pedro já adiantou, eu falei um pouquinho no começo, ela tem um catalisador muito importante para o Bitcoin, mas também para os demais criptoativos, para a classe de ativos como um todo, que é justamente esse ponto de virada, né, que a gente trouxe como título do nosso call mensal, que acontece no momento em que a gente, pelo menos nessa tendência de longo prazo, ainda parece estar ali num momento eu diria assim, não necessariamente de euforia dentro de onde os preços poderiam estar. Se a história passada, se a história pregressa é alguma indicação, a gente ainda está ali no momento de consolidação, lógico que em escala logarítmica, então esses movimentos podem ser muito grandes e não parecer tão grandes assim, mas que nessa tendência de longo prazo, a gente agora, pós-eleição e pós o que a gente tem visto nos últimos 2 meses, né, depois que o Trump foi eleito nos Estados Unidos, a gente vê que essa tendência de longo prazo, ela talvez agora possa se ancorar num ponto de virada muito relevante do ponto de vista regulatório, né? E é justamente isso que eu queria trazer agora aqui para vocês, que é esse ponto de virada da regulação de cripto nos Estados Unidos e o que a gente pode possivelmente esperar agora que vários eventos, várias nomeações aconteceram nos últimos 2 meses. Essa linha do tempo aqui é uma linha do tempo que a gente criou para ilustrar o que eu poderia chamar, talvez assim, o efeito Trump, né, de sinais encorajadores para a cripto nos Estados Unidos, onde a gente tem não só, né, a eleição do Trump no dia 5 de novembro, e a tomada de posse dele, né, a posse dele no dia 20 de janeiro, mas a gente vê diversas nomeações, indicações específicas que trazem um outlook positivo e muito mais construtivo para os criptoativos nos Estados Unidos, porque agora a gente vê a Casa Branca e os reguladores americanos, de fato, sendo liderados ali por pessoas que estão não só já habituadas e são propositivas do ponto de vista de cripto, mas até são contrárias e foram muito críticas no passado às posições, talvez até que as administrações anteriores tiveram em relação aos criptoativos. E eu enumero aqui 4 figuras que eu acho que são super relevantes para esse momento. O primeiro é o David Sachs, que é o que está sendo chamado de czar de AI e de cripto na Casa Branca, né, que foi nomeado pelo Trump logo na sequência, ali no comecinho de dezembro, logo na sequência da sua eleição. A indicação, né, possível indicação do Paul Atkins para ser o próximo chairman da SEC, que seria o análogo da CVM nos Estados Unidos. A gente tem também na SEC a criação de uma força-tarefa de cripto que é liderada pela Hester Peirce, que historicamente, né, até ela é apelidada nos Estados Unidos de Crypto Mom, que é uma comissária da SEC desde 2018, que sempre foi muito a favor de uma clareza regulatória para cripto e contra o que a gente chama, né, de regulação por enforcement, que é você, ao invés de dar regras claras sobre como operar dentro de um mercado, você simplesmente tentar regular os participantes desse mercado através de enforcement, por exemplo, algum tipo de processo contra uma empresa que esteja dentro da indústria, e ela sempre foi muito contra isso. E também a nomeação do Brian Quintenz como próximo chairman da CFTC, que é o regulador do mercado de commodities nos Estados Unidos. E esse quarteto, que eu chamei de quarteto cripto aqui, são 4 pessoas que eu acho que tangibilizam, né, elas direcionam o que a gente pode esperar de coisas positivas, porque esses quatro indivíduos aqui, eles historicamente foram a favor da classe de ativos, do crescimento da classe de ativos, e todos sempre com essa posição de que é importante desenvolver a regulação para que a classe ela possa, de fato, vingar e trazer todo o potencial tecnológico, todo o potencial de tokenização, né, de aplicações que a gente vê dentro da tecnologia, que de fato isso possa acontecer dentro de um ambiente regulado e que regras estejam bem estabelecidas para fazer com que as empresas, os protocolos, né, as aplicações possam se desenvolver dentro do maior mercado de capitais do mundo, né? Isso eu acho que não é uma coisa que a gente possa deixar de lado, porque a presença dos Estados Unidos dentro do envolvimento e do crescimento, né, do desenvolvimento de qualquer tecnologia, não pode ser desprezada, e eu acho que essas 4 nomeações aqui dentro dessa linha do tempo, elas são muito importantes, e a gente vê tudo isso acontecendo no intervalo aí de 2 meses, né? A gente vê desde que o Trump foi eleito, a gente já viu alguns desses nomes após a tomada de posse, os outros 2 nomes, tanto da Hester Peirce quanto do Brian Quintenz,
trazendo esse novo momento regulatório, e a própria Hester Peirce, numa carta ali no dia 4 de fevereiro, ela já elencou 4 pontos-chave para o desenvolvimento, de fato, de regulação nos Estados Unidos. Isso envolve não só, né, estabelecer claramente qual que é o status legal nos Estados Unidos dos diversos tipos de ativos digitais, se eles são securities, se eles são commodities, se eles são um ativo que dá utilidade, se eles são um ativo relacionado com tokenização e por aí vai. Quais que são as jurisdições da SEC e da CFTC sobre cripto, né, regras de custódia, caminhos para que projetos, empresas possam registrar os seus ativos. Possivelmente, uma coisa que hoje não existe nos Estados Unidos, por exemplo, os ETFs de ativos que possuem staking, poderem ter staking, que é uma coisa, por exemplo, que os ETFs de Ether nos Estados Unidos não podem ter hoje. Regras para tokenização, e eu acho que o ponto 10 aqui ele é um ponto interessante porque ele evidencia essa interpretação de que cripto, de fato, é uma classe global e que é importante ter uma colaboração para fazer com que essa classe ela possa ser desenvolvida nos Estados Unidos, mas também com conhecimento de que os ativos digitais eles são transfronteiriços até por natureza, que de fato ter essa capacidade de ter um sandbox regulatório que converse com outras jurisdições é algo super importante. Esses são 10 pontos que já foram trazidos ali logo algumas semanas depois da criação dessa força-tarefa de cripto. E um outro ponto importante é que nas últimas 3 semanas, a gente viu diversas empresas que estavam ali sofrendo algum tipo de investigação ou sofrendo algum tipo de processo por parte da SEC, todas essas investigações sendo encerradas com nenhum tipo de punição, nenhum tipo de enforcement para cima dessas empresas. Então, parece que a gente está vivendo já, nesse novo momento, o fim do que eu chamei ali de regulação por enforcement, né? Na verdade, virar essa página e começar a ter uma proposta muito mais construtiva de como essas empresas devem operar, como fazer a oferta e o registro de um ativo e, de fato, fazer com que a indústria possa desenvolver dentro dos Estados Unidos. E um ponto que aí eu não poderia deixar de citar aqui dessa virada, né, que também está ali naquela linha do tempo que eu trouxe no início, é o fato de, na semana passada, uma promessa de campanha ter sido cumprida, vamos assim dizer, pelo Trump, mais uma vez assinando, depois de todas essas nomeações, assinando uma ordem executiva que instituiu o que eles estão chamando de uma reserva estratégica de Bitcoin, mais um estoque de ativos digitais. Basicamente, é o Departamento do Tesouro americano agora reconhecendo o papel do Bitcoin como um ativo de reserva, né, e até declarando nessa ordem executiva que os Bitcoins hoje, que são detidos por eles por processos anteriores aí, civis e criminais, não serão vendidos, e que o Departamento do Tesouro deve estudar formas de, possivelmente no futuro, de uma forma que não fira ou acabe causando algum tipo de déficit para o governo, nem aumente impostos, a aquisição de novos bitcoins para essa reserva estratégica. E, além disso, dentro desse estoque de ativos digitais, você ter outros ativos para além do Bitcoin. Então, aí eu acho que a gente tem um momento importante, né, de reconhecimento do governo talvez mais importante aí do mundo, né, dos Estados Unidos, de fato, identificando os ativos digitais como, primeiro, uma classe de ativos importante, o Bitcoin, em particular, como esse ativo dentro da classe de ativos que tem as propriedades de um ativo de reserva, e, ao mesmo tempo, endereçando que a classe é mais do que o Bitcoin, tendo também esse pensamento que traz um estoque de outros ativos digitais que não apenas o Bitcoin. E eu acho que esse é um momento importante que até, talvez para alguns no mercado, tenha sido encarado com algum tipo de decepção, porque não necessariamente o governo americano vai comprar novos ativos digitais no curto prazo, mas o fato de essa discussão estar acontecendo e que, de fato, a proposta de uma reserva estratégica de Bitcoin, que para a gente, né, o ouro digital, essa reserva de valor digital emergente, eu acho que isso é um ponto muito importante e começa o que alguns estão chamando da corrida, né? A corrida dos estados soberanos, agora talvez com os Estados Unidos entrando, depois dessa ordem executiva, para ver quem que vai ser o primeiro a adotar o Bitcoin numa forma relevante como ativo de reserva. Esses pontos eu acho que eles tangibilizam muito
esse momento regulatório positivo. A gente não vê isso só no âmbito federal. Nos Estados Unidos, a gente vê diversos estados com propostas também de reservas, principalmente de Bitcoin. Então, assim, essa conversa ela tomou o meio político de uma forma muito relevante, pensando nos ativos digitais e no Bitcoin em particular como um ativo de reserva que deve ser considerado. E eu acho que eles mostram, e eu passo de volta, né, o bastão para o Pedro Lapenta, que a gente está vivendo um momento, uma dicotomia, né, em que você tem ruídos de curto prazo, e a gente comentou um pouco aqui sobre macro, que estão impactando negativamente o mercado, não só cripto, mas cripto em particular e com um pouco mais de intensidade, ao passo que a gente tem sinais de longo prazo, e esses que eu mostrei aqui, eu acho que ilustram um pouco do que a gente está vendo, que parecem muito encorajadores, né? Não, pois é, Lucas, e a gente, um dos jeitos que a gente gosta de olhar aqui, e a gente traz para vocês aí com frequência, né, essa tecnologia, ela está cedo na sua curva de adoção. Se ela se não trazer nenhuma novidade, se não resolver problema da sociedade, não vai ter adoção. Se não tiver adoção, isso aqui vai a zero, né? E a gente vê, né, essa agenda que a gente está chamando que meio que destravamento da indústria, né, no mercado americano. E de novo, né, o mercado americano é extremamente importante, né? Então, qualquer coisa que o governo americano ou a sociedade americana resolve fazer, normalmente eles fazem direito, né? Então, é, a gente está vendo essa energia, né, consolidada, né, na integral, né, de todos esses agentes e stakeholders envolvidos nos Estados Unidos para, né, trazer um arcabouço regulatório que permita que a inovação aconteça nos Estados Unidos, que permita que novas aplicações sejam desenvolvidas, que permitam novos usuários, que permitam tudo, né, funcione direitinho dentro dos Estados Unidos e que, se isso destravar, vai ser muito, 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 muito relevante. E aí, esse que é o ponto que a gente está nessa dicotomia aí, né? Essa regulação, ela vai ter um impacto, na nossa visão, muito maior em tudo que não é Bitcoin, tá? Porque tudo que não... O Bitcoin, ele tem já uma clareza regulatória, ele já é considerado uma commodity digital, mas todo o resto, né, e principalmente as plataformas de contratos inteligentes, são mais complexas, né? Elas permitem mais transações, permitem fazer coisas diferentes do que é possível fazer no Bitcoin. O Bitcoin tem a sua tese de reserva de valor emergente, né? E está sendo precificado isso agora, mas todo o resto tem utilização diferente, tem utilidade diferente. Só que para tudo isso, né, isso a gente tem visto segurando toda a classe criativa, né, todo mundo que desenvolve aplicações, os developers, né, não desenvolvendo produtos para os Estados Unidos por conta da falta de clareza regulatória. E aí isso agora você percebe, né? A gente acabou de passar por uma série de coisas. Tudo isso leva tempo para acontecer. E eu acho que o mercado talvez tenha um pouquinho de ansiedade aqui para ver acontecer as coisas o mais rápido possível. Mas o que foi dito até agora, as ações que foram tomadas até agora, né? Aquela carta ali com os 10 pontos da SEC, o norte que está sendo apontado pelo governo americano é excelente. Inclusive, com todas as, por exemplo, o slide que a gente trouxe aí, com todas as ações que a própria SEC já tomou para tirar a pressão contra a indústria, né, resolvendo vários problemas do passado que foram feitos, a gente acha até que com viés político, em alguns casos, e vai abrir, né, esse destravamento total da indústria. E aí a gente está num momento de risk-off mode, majoritariamente causado por macro. Né? Acho que tem um pouquinho de cripto, tem, né? Sempre tem, mas é, essa dicotomia, né, com esses ruídos de curto prazo e todo esse longo prazo aqui nos parece ser um tremendo ponto de entrada. A gente está aqui de novo, a gente é suspeita, a gente postou nossa vida nessa classe de ativo aqui, todo mundo aqui acredita piamente nisso aqui. Lembrando que isso aqui em Bitcoin, por exemplo, tem 16 anos de vida, saiu do zero para quase 2 tri de valor de mercado, já tem mais 1 tri de valor de mercado no restante. A gente acha que está acontecendo. A volatilidade está normal, né? Eu mostrei agora há pouco, nós não estamos em níveis de volatilidade absurdo. Quedas dessa magnitude são super normais dentro de ciclos de alta, como o Lucas mostrou na tabela.
Bitcoin andar, né, num ajuste, cair menos que o resto é normal, as altcoins caem mais é normal, cripto as a whole cair um pouco mais que os demais ativos. Se não tivesse esse ajuste macro no restante dos ativos, obviamente que seria um ponto de preocupação, mas não é. Então, assim, continuamos com o nosso call fortíssimo, entendeu? Até aquelas coisas, obviamente, que falta a consolidação dessa regulação, tudo isso ser aprovado. O que tem são apontamentos, que é um norte que foi desenhado, mas já tem alguma coisa começando a aparecer. Na medida que isso começa a entrar em regime de funcionamento, a gente acha que os melhores momentos para a indústria de cripto estão nos próximos 2, 3 anos. E quem sabe, assim, a gente acha que continue esses ciclos de apreciação super relevante. De novo, né, o ano passado, os últimos anos, né, e a gente costuma mostrar para vocês na tabela, a famosa tabela periódica, se você olhar janelas longuíssimas, cripto tem sido a melhor classe de ativos disparado, com a sua volatilidade, é um fato, mas disparado, né, comparado a qualquer outra classe de ativo. Enfim, pessoal, essa é a nossa mensagem aqui para vocês. É, eu sei que volatilidade cansa, mas a gente gosta de sempre trazer aqui, né, dar um passo para trás, olha o ciclo todo, vamos fazer disso, né, um investimento de longo prazo, vamos surfar e acreditar que está acontecendo e mostrar as evidências para vocês das coisas que estão acontecendo. E a gente acha que tá super on track. Então, assim, dito isso, essa é assim que a gente quer passar a mensagem para vocês e termina aqui e abre para perguntas e respostas para que vocês tiverem de dúvida aí. Perfeito, acho que até aproveitando, pô, agradecendo aí, pô, Lucas, né, Lapenta também pela questão. A gente tem aqui também uma comunidade no nosso grupo aqui, né, no WhatsApp, então que a gente sempre manda aí informações, Hash Insider, cartas mensais, então acho que quem não tiver inscrito aí quiser participar, acho que é um lugar para colher informações de qualidade aqui, feitas pelo nosso time. E tem uma pergunta aqui do José Carlos, que ele fala, por conta da aversão ao risco, acha que nos próximos dias a volatilidade das criptos deve aumentar, em especial Hash 11? Não sei. Olha, o Hash 11 é um índice, né? Então, assim, ele vai reagir ao que tem dentro, ali dentro, né? Deveria, se comparado a certos ativos individualmente, deveria ter uma volatilidade relativa menor. Dito isso, assim, estamos de fato num mercado mais agitado, geral, não só de cripto, né? Que é o ponto que eu estava fazendo antes, né? São todos os investidores, né? Tentando entender quais são os impactos de primeira e segunda ordem. Primeiro, quais são todas as decisões que o Trump, né, está fazendo, e ele veio ambicioso, né, num rearranjo global político-econômico, geopolítico-econômico, né? Então você tem fatores de guerras regionais que ele está se metendo, você tem essa questão de todas essas tarifas. Alguns desses temas eles têm overlap entre si, né? Como é a questão das tarifas, questão de quem vai pagar pela guerra, questão com a Europa e tudo mais. Mas como são muitos eventos ao mesmo tempo, e o Trump ainda tem essa característica de ser muito barulhento, né? É natural que a gente continue passando. Eu acho que tem mais um bom tempo aí, uns bons 2, 3 meses, até todo mundo entender melhor quem é esse novo Trump, quais são as reações de primeira ordem, de segunda ordem, como é que os países vão reagir e qual que é o novo, né? Qual que é o novo arcabouço geral que vai funcionar. Então, assim, dito isso, o cripto deveria continuar na volatilidade, embora a gente já acha que já tenha tido uma volatilidade boa, né? Então, você vê pelos preços, né? Já estamos de volta a 80 mil. Assim, nos parece muito, muito apetitoso, dado o cenário que a gente enxerga, né? Principalmente tudo que a gente mostrou que vai acontecer, que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Mas assim, pode ser que a gente continue ainda mais uma janelinha de uns bons 2, 3 meses aí, até todo mundo entender direito o que está acontecendo, com um pouquinho de volatilidade, tá? Isso para quem está preocupado assim no trimestre e com cota, esse tipo de coisa, obviamente que é um evento risk-off. Mas assim, se você consegue e tem capital, né, e tem estômago, consegue ter uma visão de longo prazo e paciência, são esses momentos que fazem a grande diferença no retorno
no tempo, né? Então, teve Tem mais mais uma uma. aqui. Quer que eu leia ou você quer ler, Rapento? Fica à vontade. Posso pegar aqui, ó. Boa tarde. Ether renovando o fundo. Quais as perspectivas do protocolo, dada a concorrência aparentemente mais eficiente como Sol e Sui? Quer pegar, Lucas? Claro, eu posso até juntar com uma outra pergunta, que é qual a visão de vocês para Solana, né? Eu acho que eu endereço logo as duas perguntas aqui da nossa audiência. Boa. Excelente pergunta, porque de fato o Ether, dentro dos large caps aí de cripto nesse ciclo, tem sido aquele que menos performou, né? Inclusive, a gente está com uma correção bastante acentuada aí ao longo desses primeiros meses de 2025. E eu acho que a pergunta é boa porque a gente, talvez há alguns anos, poderia imaginar que Ether era meio que um vencedor consolidado 100% dentro do mercado de cripto, e hoje em dia, na verdade, como uma plataforma de programabilidade, não é a única solução. E dois dos exemplos aqui são Solana e Sui, né? E são duas plataformas que têm, justamente ao contrário da camada base do Ethereum, essa proposta de ser uma blockchain para aplicações descentralizadas, só que com muito mais performance. Então, de fato, essas duas, eu diria que principalmente a Solana ali em 2023, com um surgimento bastante relevante pós-FTX, né, que muita gente achava que a Solana ia acabar depois que a FTX faliu ali no final de 22, e na verdade em 23 a gente viu que o projeto ressurgiu com muitas aplicações, com muitos desenvolvedores, e Sui também é uma outra que surgiu ali mais para a segunda metade de 2024, ganhando um pouco mais de força. E, assim, eu acho que a grande mensagem talvez seja que, hoje em dia, dentro das plataformas de contratos inteligentes, como elas se chamam, a gente tem muito mais competição do que talvez já teve no passado, e quem que vai ser o grande vencedor, e a nossa tese de índice, ela sempre bate muito nessa tecla, né? De que a gente não sabe quem serão os vencedores, né, dessa classe de ativos no longo prazo. Talvez o que tenha mais certeza sobre quem será esse ativo de reserva dentro da classe de ativos seja o Bitcoin, né? Mas, de fato, nos outros setores a gente ainda tem muita competição. E quando você olha, por exemplo, o próprio Hash11, que foi perguntado aqui há pouco, ele já tem Solana, já tem Avalanche, tem Cardano, Ethereum. Pode ser que no futuro passe a ter outros ativos de plataformas de contratos inteligentes. Então, eu diria que uma alocação, de fato, em setores mais emergentes, ela ter esse aspecto de diversificação, ela faz sentido, porque a gente ainda está com tudo muito incipiente, a gente não sabe quem são os grandes vencedores, e aí, hoje em dia, a gente tem pelo menos dois grandes concorrentes, aí, o Ethereum, Solana, hoje um pouco mais já estabelecido até por tamanho de mercado, e Sui aí sendo bem menor do que os dois, talvez com potencial para os próximos anos. Mas, assim, é basicamente diferentes arquiteturas, diferentes formas de encarar esse ambiente de programabilidade em blockchain, e aquele que conseguir trazer, né, mais desenvolvedores, mais aplicações com utilidade, mais usuários, de fato deve ser, ou aqueles, né, devem ser aqueles que prevalecerão aí no longo prazo. Eu só adicionaria, Lucas, que é o seguinte, quando você compara os três, né, o Ethereum, Solana e Sui, né, Ethereum é um ativo de 230 bi de valor de mercado, 240, Solana é um ativo de 60 bi, e a Sui é um ativo de 6 bi, né? Então você Uhum. tem, assim, uma diferença bem relevante entre os tamanhos relativos aí e também de atuação, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a atividade de DeFi, né, de finanças descentralizadas, ela é majoritariamente centrada no Ethereum, tem suas razões, né? É a rede mais antiga, é a rede mais segura, é a rede com mais desenvolvedores participando, com contrato inteligente rodando há mais tempo. A Solana acabou focando muito na atividade para fins que demandam é, rapidez, né? E muito barato. Então, ela está recentemente com uma atividade muito grande de meme coins, né? E a Sui vem na cola também, tentando se encaixar aí como uma outra blockchain de high performance, né? Mas tem tantas outras também. Então, assim, ao mesmo tempo que tem concorrência, mas você tem alguns nichos, né? Quando você quebra por nichos, você vê que Ethereum tem uma liderança muito clara
por exemplo, em tudo que envolve DeFi. E a gente acredita muito que isso vai pegar por conta de tokenização, por exemplo, né? Tokenização é uma grande tendência que a gente acha que vai ser destravada agora com regulação. E, obviamente, a rede que provavelmente se beneficiaria melhor diretamente seria a rede Ethereum por conta dessas características. Tem uma outra Enfim, Tem uma aqui, Lapenta, que é o Enzo pergunta: boa tarde. Enxergam o hack da Bybit como algo relevante e preocupante ou o mercado se fortaleceu muito após FTX? boa pergunta. É, todo hack é relevante, tá? Esse não foi um hack, foi um hack grande, foi um hack de 1,4 bi de dólar, tá? Aconteceu numa carteira que tinha Ether e derivativos de Ether, né? Os states que chamam, dentro dessa carteira. Poderia ter sido com Bitcoin, poderia ter sido com outros ativos. Foi um problema numa carteira multisig lá. Mas o fato é que é o seguinte, eu acho que o time de gestão, né, a diretoria da Bybit conduziu o processo, e meio que respondendo a sua pergunta, meio que com parte do aprendizado da FTX. Foi uma pena, esse hack, óbvio, atrapalha. Mas ele foi contido em 24 horas por exemplo, a FTX explodiu. A FTX não foi hack, né? Ela foi uma fraude, né? Vamos dizer assim. Então, mas tiveram fraudes tiveram hacks no passado, mas elas conseguiram conter rapidamente é, o problema na Bybit. Inclusive, não precisou suspender resgates e afins, então ela continuou executando todos os resgates e a empresa continua operando, tá? Então, eu acho que pouco faz parte do aprendizado, não necessariamente de FTX, mas desses casos do passado aí, tá? Mas já passou, já foi. Eu acho que atrapalhou um pouquinho, obviamente atrapalha. Quando a gente faz análise de janelas, você vê que uma vez que tem um evento da Bybit, todos os outros ativos não caem e cripto cai mais, e aí você vê que é um fator específico de cripto, né? Mas já resolveu, foi assim foi surpreendente a velocidade com que a Bybit resolveu o assunto sem grandes problemas para o ecossistema. Tá. Ou vocês têm. Tem Aqui, mais pergunta? aqui tem uma, na verdade, pergunta um pouco falando sobre link também. Não sei se tem alguma visão. Link? Isso, Chainlink. Eu isso. acho que, assim, eu posso pegar essa. Link é Pode. um ativo blockchain agnóstico, né? Porque a Chainlink, a ideia dela é justamente trazer, eu até brinco que a Link é uma espécie de Bloomberg do mundo dos criptoativos, para traz dados externos para dentro das blockchains. Então, quanto mais o mundo on-chain precisar de informações do mundo real, do mercado tradicional, né, e outras informações do mundo real, mais Link deveria se beneficiar ao longo do tempo por ser esse grande oráculo do mundo de blockchain, que hoje está presente aí em várias blockchains. Ethereum, a gente tem as soluções de escalabilidade, Avalanche, por aí vai. Então, eu diria que para a classe de ativos como um todo, a gente tem Link e alguns outros oráculos que nos últimos anos se desenvolveram para algumas outras redes, mas eles são uma parte fundamental do que a gente chama dessa tese de infraestrutura. E eu diria, né, para quem acompanhou ali na sexta-feira o Crypto Summit, que aconteceu na Casa Branca, entre alguns líderes da indústria e os oficiais ali da Casa Branca, inclusive o presidente Trump, você viu, por exemplo, o Sergei Nazarov, que é o fundador da Chainlink, lá presente, falando justamente sobre o potencial da classe de ativos e desse grande destravamento que pode acontecer uma vez que agora você tem o mercado de capitais passando a abraçar criptoativos e agora possivelmente com uma regulação que vai permitir essa fusão, né, entre, acho que o que o Lapenta trouxe aí nos nossos outlooks do ano passado e desse ano, essa grande fusão entre o mercado tradicional e o mercado de criptoativos, essa integração quase que em uníssono aí entre as duas coisas, que provavelmente um dia, se a gente está certo aqui, serão a mesma coisa, né? Na verdade, cripto talvez se torne indissociável
do mercado tradicional e dessa grande infraestrutura de aplicações que a gente tem, seja no mercado, seja no entretenimento e por aí vai. Uma coisa que foi perguntada relacionada também à Bybit, até eu ia fazer uma parte e não fiz, mas eu acho que vale a pena reforçar, né? Esse risco Bybit, como o Lapenta reforçou, ele foi um risco de governança lá, de custódia da exchange, que é um risco que sempre marcou exchanges, porque são, vamos dizer assim, ficam sendo observados justamente essas carteiras de exchange, e até foi vamos dizer assim, um ataque de engenharia social com as pessoas que poderiam autorizar transações dentro dessas carteiras da exchange, da Bybit. Foi exatamente isso que aconteceu. E para um ETF, por exemplo, como o Hash 11, esse risco ele é muito menor, porque, primeiro, a gente tem custodiantes institucionais que aí vão trabalhar com as melhores práticas de custódia, por exemplo, segregação, né, de chaves que vão permitir que você faça uma assinatura e movimente um ativo. Além disso, você trabalha com múltiplos custodiantes, não apenas um, né, ou seja, você tira o risco de um custodiante em específico. E mais do que isso, a gente não utilizava Bybit, mas qualquer ativo que seja operado pelos fundos, ele tem que ficar, a maior parte, né, do PL de um fundo tem que ficar sempre em custódia fria. Então, nenhum tipo de custódia relevante fica sendo feita em carteiras de exchanges. Então, eu diria que o Gold Standard, né, o Bitcoin Standard aí de custódia, talvez seja aquilo que o custodiante institucional faz hoje num ETF da casa aqui, como o Hash 11. E os nossos custodiantes, né, que a gente opera aqui, a gente tem a Fidelity Digital Assets, né, que é um braço da Fidelity, gigante americana de serviços financeiros e investimentos. A gente tem a Zodia, né, que a Zodia é uma empresa investida do banco sul-africano chamado Standard Chartered. A gente tem a BitGo, né, e a gente tem a Coinbase Custody. Coinbase é um braço de custódia separado da Coinbase, né, que é a maior exchange dos Estados Unidos, listada, enfim, todas as licenças, seguro e tudo mais. E é aqui que ficam esses ativos, né? E todas têm state of the art procedimentos, né? A gente, desde o começo da Hashdex, a ideia foi ser o player institucional desse mercado, né? Então, desde o, todos os nossos procedimentos levam isso em consideração e, obviamente, que a custódia também. E a gente, assim, praticamente não deixa custódia em exchange, tá? Então, não tivemos exposição a Binance no passado, não tivemos exposição a FTX, não tivemos nenhuma exposição a essas exchanges alternativas, assim, muito menos a gente deixa os ativos lá, né? Você só usa a exchange para comprar e vender. A custódia não fica lá. Que é o que muita gente faz na física, né? Você tem conta na exchange, na Binance, você tem conta. Quem está custodiando esse ativo é a exchange ali para você. Se acontecer alguma coisa, como muita gente perdeu muito dinheiro na FTX, por exemplo, porque o ativo estava custodiado lá dentro, né? Então, a gente opera com entidades segregadas. Tá? Então, isso é muito, muito importante. É um aprendizado de mercado tradicional, né? Que segrega direitinho onde você compra, você não guarda o ativo, né? Você tem segregação patrimonial, segregação jurídica e tudo mais, né? Com os seus devidos processos, com seguro e tudo mais. E aqui é a mesma coisa para o Hash 11. E para todos os produtos da casa, na verdade. Perfeito. Pedro, Lucas, acho que aqui a gente não tem mais perguntas. Acho que gostaria de agradecer toda a nossa audiência que passou aqui no nosso call mensal. Se vê aí no próximo call, né? E acho que não deixe de seguir a gente nas redes sociais. A gente tem colocado bastante informação. Sempre quando acontece algum evento, tempestivamente a gente tenta preparar um materialzinho para endereçar essas questões. Então, pô, né, quem tiver interesse aí, entrar na nossa comunidade mais uma vez aí, tá, né, o QR Code para o grupo aí no WhatsApp. E precisando, a gente está à disposição, pessoal. Obrigado mesmo. Muito obrigado, um ótimo mês para todos. Até a próxima.